Imagina o seguinte, existe um usuário que precisa rodar alguns comandos Docker na máquina, mas ele não pode ter acesso root. Tirando ele do grupo do sudo, mas deixando ele no grupo do Docker, ele consegue executar comandos Docker, mas não consegue rodar comandos sudo. Então, tá tudo bem, certo? Errado. Hoje nós vamos ver sobre escalação de privilégios usando Docker. Vamos lá! A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é Docker? É parecido com máquina virtual? Não tem nada a ver? Aqui no site oficial, nós vemos que um container nada mais é que uma camada de abstração onde códigos de pacotes e dependências rodam juntas. Mas o interessante, que é o que nos interessa, é isso aqui, ó. Vários containers podem rodar na mesma máquina e compartilhar o kernel do sistema operacional com outros containers. E aqui a gente tem uma imagem da abstração. Aqui está o sistema operacional, aqui está o Docker e as aplicações. A diferença de uma máquina virtual é que em uma máquina virtual nós temos um sistema operacional completo, então o isolamento é muito maior. Aqui, em cada máquina virtual, nós temos um kernel completo com seus serviços e códigos completos rodando isoladamente do sistema operacional. Como a própria documentação do Docker diz, cada VM tem uma cópia completa de um sistema operacional, portanto consome muito mais gigabytes, claro, porque são vários sistemas operacionais rodando. Também na documentação do Docker nós vemos que um container fornece um isolamento relativamente bom dos outros containers e da máquina host. Então, um container Docker nada mais é que uma aplicação em que outras aplicações irão rodar em cima, mas não é um sistema operacional completo como no caso das VMs. E por isso, o isolamento é inferior ao isolamento que uma VM fornece. Docker trabalha com imagens. E o que são imagens? Na documentação do Docker, nós vemos que imagens são a base dos containers, que são essas pequenas caixas na qual suas aplicações rodarão. Uma imagem é uma coleção de modificações no sistema de arquivos do sistema e parâmetros de execução para que possa rodar o container. Então, uma imagem é basicamente uma coleção de arquivos de sistema empilhados um sobre o outro em uma camada de abstração. Aqui eu estou usando minha distribuição Deepin. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma atualizada nos repositórios, beleza? Agora eu vou instalar o Docker. Agora eu vou criar um novo usuário nessa máquina. Eu vou criar o usuário Rafinha. Tem o Rafael, que sou eu, e vou criar o Rafinha. Beleza, eu não quero que esse usuário esteja com permissão de sudo. Então eu vou dar uma olhada aqui. Beleza, vamos dar uma olhada agora no grupo sudo. Quem está nesse grupo? Aqui no grupo sudo a gente vê que tem apenas o Rafael. Portanto, se eu trocar para o usuário Rafinha, eu não conseguirei executar comandos com sudo. Rafinha não está no arquivo sudoers. Beleza, agora eu vou adicionar o usuário Rafinha no grupo Docker. Primeiro eu vou sair desse usuário, vou voltar para o meu Rafael e agora eu vou adicionar esse usuário Rafinha no grupo Docker. Adicionado. Vamos dar uma olhada? Docker Rafinha. Ok, a partir de agora eu vou fazer tudo como usuário Rafinha. Su Rafinha. Como a gente já sabe, eu não tenho permissão sudo, mas agora eu posso rodar comandos Docker. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma imagem qualquer, uma imagem muito conhecida, como a do Debian, por exemplo. Debian.
O Docker vai baixar essa imagem e assim que terminar eu volto. Beleza, baixou a imagem e agora, como o usuário tem permissão de rodar comandos Docker, eu vou criar um volume novo para essa imagem. E o que é um volume? Basicamente, um volume é um diretório da qual um ou mais containers podem ter acesso. Eles são interessantes porque com eles os dados que são escritos ali são persistentes. Isso significa que se um container reiniciar por algum motivo, todas as modificações naquele container são apagadas, mas as modificações feitas no volume não são. Volumes são largamente utilizados em servidores. Vamos iniciar então a imagem que a gente acabou de baixar do Debian com um volume qualquer, que iremos determinar agora. O comando que vamos rodar vai ser docker run -v para criar um volume. Eu quero que o volume associado seja a raiz do meu sistema. Dois pontos. Qual vai ser o diretório virtual que eu vou criar, que vai ficar associado a esse volume? Eu vou colocar priv -it para que eu consiga interagir com o container que vai ser criado agora. O nome da minha imagem, que é Debian, e bin bash, porque eu quero interagir com o terminal assim que o container for criado. Pronto, nesse momento eu estou dentro do container, como vocês podem ver aqui, e eu não tenho acesso à máquina real. Por exemplo, se eu entrar aqui, eu estou no /root. Deixa eu tentar pegar, por exemplo, o arquivo de senhas. A gente vê aqui, ó, que não tem o usuário Rafa nem o usuário Rafinha. Portanto, é um container isolado. Mas eu criei um volume que está associado ao diretório priv dentro do meu container. E esse diretório virtual, ele está conectado à raiz do sistema operacional real. Portanto, se eu entrar na minha pasta priv, tudo que está aqui são dados da minha máquina real. Se eu pegar o meu arquivo de senhas, por exemplo, aqui está o meu usuário Rafael e meu usuário Rafinha. E dentro do container eu tenho permissão de root. Portanto, eu posso ver o arquivo sudoers da máquina real. E se eu acrescentar o meu usuário Rafinha nesse arquivo? Salvar um backup e agora eu vou adicionar Rafinha all igual all no password all. Vamos ver se realmente adicionou. Aqui está meu usuário. Agora vamos sair do container e ver se o meu usuário na máquina real já tem permissão de root. Aqui estou eu, usuário Rafinha. E aqui está, permissão de root na máquina real. Com isso, eu posso até mesmo pegar o arquivo de senhas agora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilha, curte, comenta, que me ajuda bastante. Muito obrigado e até a próxima!